Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu acredito que os irmãos podem tomar assento. Romanos 6:4, a igreja achou? O texto diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Deus Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Assim também andemos nós em novidade de vida. Aproveitando que estamos de pé, só mais uma vez, curva a sua fronte. Pai, obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado por essa noite, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Hoje nós nos reunimos aqui para celebrar a Ti, dizer que Tu és santo. Então, desde que aquele culto, a direção desse culto começou, aquele irmão já puxou a igreja para adorar o Teu nome, nós levantamos a mão ao céu, nós abrimos nosso coração para dar a Ti o que é direito Teu. Então aqui demos honras, glórias, canções, acordes, músicas, tudo foi para Ti, Senhor. Mas agora há um desejo em nós de ouvirmos o que o Senhor tem para nós. Nosso coração anseia por ouvir a Tua voz. Pai, então fala também ao nosso espírito nessa noite, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja renovo no Espírito Santo, que haja curas, milagres, salvação, compromissos, decisões. Se o Senhor procurar um coração quebrantado, encontre o meu. Eis-me aqui, Senhor. Nós queremos ouvir a Sua voz. Todavia, seja feita a Tua vontade. Amém. Tome seu assento, por gentileza, glorificando ao Senhor Jesus. Eu preciso de 10 irmãos pentecostais para me ajudar na pregação. Tem 10 irmãos pentecostal aí? Eu acho que tem um pouquinho mais, então fica um pouquinho mais leve. Estou numa igreja pentecostal, uma igreja assembleiana, a Assembleia de Deus, e a nossa igreja tem essa marca, a marca do movimento, do mover, esse calor, enquanto o coral dos jovens cantava, nós aqui sentimos esse calor do Espírito Santo, a gente sente essa liberdade, há lugares que dão essa liberdade, e isso é lindo demais, e é nesse fluir que nós estamos aqui. Mas Deus tem ministrado no meu coração algo, eu queria compartilhar com a igreja, a respeito do novo de Deus. Todos nós queremos viver a novidade de vida que o texto está dizendo. E Paulo está dizendo que nós precisamos andar em novidade. Ele não está dizendo que será uma consequência imediata. Ele está dizendo assim também nós que fomos crucificados e ressuscitados em Cristo. Nós precisamos andar em novidade de vida. O que Paulo está dizendo é que nós temos que fazer uma escolha. Quando nós somos salvos, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Inclusive, no dia que nós viemos na frente aqui no altar dizer, reconheço, fazendo a confissão de fé, reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas há uma palavrinha que às vezes nós esquecemos, que é a palavra Senhor. Porque, de fato, aceitar Jesus como Salvador é uma vez só. Quando você o recebe como Salvador, você é salvo imediatamente. E isto é milagre. Mas aceitar Jesus como Senhor é aceitar um processo, porque salvação é milagre, não é mérito meu, não é sobre o que eu fiz, é sobre aceitar o que Ele fez por mim, e isso imediatamente acontece quando eu reconheço o que Ele fez. Então eu sou salvo por Cristo ao aceitá-lo imediatamente, e isto é milagre. Diga assim comigo, milagre. É milagre, mas aceitar Jesus como Senhor é processo. Porque aceitar Jesus como Salvador é de uma vez por todas, mas aceitá-lo como Senhor é uma escolha diária. Todos os dias eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor, para que Ele então seja Senhor da minha vida. E a área da minha vida que ainda não prospera, a área da minha vida que ainda não cresce, não desenvolve, é a área que Jesus, eu tenho certeza disso, Ele ainda não é o Senhor. Quando eu vou colocando Jesus no senhorio das áreas da minha vida, Ele vai tomando conta e direcionando a minha vida, e assim Ele passa a governar a minha vida de fato. A questão é que alguns entregam algumas partes a Jesus, mas entregar um todo é um processo, a gente vai aprendendo isso ao longo da caminhada. Então é possível sim eu viver uma vida de salvo, mas não viver de novidade de vida. Há algumas pessoas que elas foram salvas apenas, mas por não cumprir princípios, inclusive esse entronizar do senhorio de Cristo nas áreas da minha vida, vive uma vida de derrotado. Há dois tipos de salvos: os salvos derrotados e os salvos que vivem de vitória em vitória. São coisas diferentes. Para aqueles que já cumprem princípios, e as religiões estão aí com princípios que estão até na Bíblia,
As religiões estão aí, as diversas filosofias estão aí, utilizando-se de princípios do Provérbios, em princípios milenares. Você vai ver, por exemplo, a era dos coaches, né, os treinadores que estão por aí, fazendo processo de neurociência, neurolinguística, trabalhando na mente das pessoas, a motivação, o motivo da ação e assim por diante. Eles estão usando princípios milenares que estão na Bíblia Sagrada. Se você pegar, por exemplo, o livro do budismo, vai ter lá várias frases de Buda lá, que não deixa de ser uma cópia barata do que Jesus já escreveu, do que Deus já escreveu na sua palavra. Então isso é cumprir princípios. E há pessoas que cumprem princípios lá fora e não acessam a salvação. Então eles podem até fazer alguma coisa em torno de Deus, e podem até usar o nome de Deus, mas por não se relacionar, eles não são salvos. Então, aqueles que cumprem princípios, nós pregamos salvação, porque até aquele que enriqueceu aqui na terra, que cumpriu alguns princípios que talvez nem nós estamos observando, ele precisa de salvação. Mas para os salvos, então agora, nós fomos salvos. Para os salvos, nós precisamos pregar princípios, para que eu, já sendo salvo em Cristo, para a eternidade, viva uma vida vitoriosa enquanto estou aqui na terra. Então, você tem no lado da cruz um ladrão, e aquele ladrão não tinha tempo de cumprir princípio nenhum. Ele só fez uma confissão de fé. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, só tem Senhor quem é servo. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só tem reino quem é rei. A confissão de fé dele deu direito a ele ser salvo. E Jesus disse: não, eu vou te curar. Você vai descer da cruz, vai ter que se filiar, vai ter que batizar e vai ter que cumprir princípio. Não, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é salvação. Tem alguém que foi salvo em Cristo aqui nessa noite? Me ajuda aí, meu irmão. Amém? Nós somos salvos. Mas agora eu posso ser um salvo que vive contando miséria, ou ser um salvo que vive de novidade de vida. Paulo está dizendo que isso é uma escolha. Paulo está dizendo que isso é uma decisão. Eu posso simplesmente ser salvo e achar que por ser salvo está tudo garantido. Se não me engano, foi o pastor Mike Murdock que disse que o seu pai foi o homem mais fiel que ele conheceu e também o mais pobre que ele conheceu. E a gente às vezes bate palma para a miséria, porque acredita que ser pobre é ser bonito, é estar dentro do reino de Deus. E não é sobre isso. Não é sobre apenas ser rico ou ser pobre. É sobre ser salvo, em primeiro lugar, porque se eu for alguém que não tenho nada nessa vida e ser salvo, eu já tenho o mais importante. Mas quando eu fui salvo agora, eu posso aplicar os princípios de Deus e viver nesta terra a plenitude. O que é plenitude? Plenitude é eu vivo algo e não deixo nada no caminho. Há pessoas aí fora que para viver algo tem que abrir mão de outra coisa. Então eles vivem nessa negociação, porque o diabo ao dar algo, ele pede outra coisa. Mas o nosso Deus, ele nos dá plenitude de vida, aonde eu conquisto com Ele e nada se perde no caminho. Quantos creem nesta palavra nesta noite? Então eu preciso abrir a minha mente para o novo de Deus. Deus tem algo novo para fazer. Eu vim trazer uma palavra de novidade. Deus tem uma novidade para você hoje. O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. E a novidade é essa. Você entra na internet, tem lá um anúncio pago dizendo: tem novidades aqui na loja. Olha, entre aqui porque tem novidade. Todo mundo ama uma novidade. A questão é que nós queremos viver o novo de Deus sem cumprir o processo do preço que se paga para acessar o novo de Deus. Porque uma coisa é nós ter, outra coisa é nós acessarmos. São coisas diferentes. A Bíblia diz que um filho herdeiro, enquanto não é maduro, ele nada difere de um escravo. Um filho, mesmo sendo herdeiro, mesmo sendo filho de rico, enquanto ele é imaturo, ele não tem diferença de um escravo. Porque ele é dono de tudo, mas não possui nada, enquanto não amadurece. Então, o meu filho disse: pai, você vai pegar o seu carro? Eu disse: não, filho, ele é o nosso carro. É nosso carro, não é seu, é nosso carro. E ele disse: como assim nosso? É meu também? Sim, porque você é meu filho e você é herdeiro. Então eu posso dirigir? Você tem 6 anos, acho que é meio complicado. E o meu não vai proteger a sua vida. Mas ele ficou bravo comigo. Por quê? Porque o pai está me privando de algo. O pai está deixando de me dar algo que eu estou pedindo. Se ele logo me disse, eu li o que ele me disse. Ele disse que eu sou filho. Ele me disse que eu sou herdeiro. Ele me disse que ele é dono de todas as coisas. Eu também sou. Ele me disse que me fez para governar. Por que eu não estou vivendo isso? Porque há um tempo determinado para todas estas coisas.
Então meu filho diz, o carro é meu, eu posso dirigir? Não, mas vai chegar o dia, meu filho, em que o tempo vai passando e você vai amadurecendo. É uma pausa aqui para explicar sobre maturidade, porque maturidade não é tempo de vida. Há muitas pessoas com muito tempo de vida sem maturidade. Maturidade, ela está relacionada com o tempo de vida, já conciliado ao cumprir de princípios. Porque há pessoas que estão andando muito tempo, mas no mesmo lugar, girando em círculos, caindo nos mesmos erros. E erros precisam ser novos. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? A igreja está aí? Então, nós temos tudo em Deus. Deus nos deu tudo. Nós temos acesso. Não temos acesso muitas vezes, mas Deus nos deu. Já é nosso, nós somos filhos, nós somos herdeiros. É só com o passar do tempo, com o cumprir de princípios, que aquilo que Deus preparou para nós já está guardado, reservado. Se o meu filho desobedecer a minha voz, pegar a chave do carro e querer dirigir por dizer que é dele o carro, porque é a herança dele, antes do tempo, ele pode colocar sua vida em risco, porque ter aquilo que é seu, fora do tempo, é a mesma coisa que ter algo que é de alguém. O filho pródigo, ele pediu só aquilo que era dele, e com aquilo que era dele, ele se perdeu. Mas ao longo do tempo, a maturidade vai desenvolvendo em nós o acesso à medida que eu creio. Quando eu sou pequeno, eu recebo poucas tarefas simples. Eu dou ao meu filho uma faca de plástico. Eu dou ao meu filho algo para ele carregar, que tem um certo peso, mas não tem risco de quebrar. Quando ele vai crescendo, a gente vai dizendo, pode levar esse copo de vidro. E quanto mais ele vai crescendo, quanto mais ele vai amadurecendo, mais difíceis ficam as missões. Por quê? Porque o nosso Deus vai confiando mais em nós. Missões mais difíceis, tarefas mais difíceis. Um pai ama pegar um filho no colo. Um pai ama ver um filho pequeno. Um pai ama ver ele aprender a andar. Mas sabe o que o pai ama mais? É ver o filho crescer. É ver o filho amadurecer. É ver aquele menino virar um homem. É ver aquela menina virar uma mulher. Para que então ele possa cuidar dos negócios do pai. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então o novo de Deus é desconhecido. E quando eu falo a palavra novo, novidade, é bonito de ouvir, é bonito de receber, mas é difícil para alguns entenderem que eu preciso me preparar para esse momento. Para viver o novo de Deus, eu preciso ter fé. Olha, o que é fé? Eu passei a vida inteira ouvindo sobre fé, e alguns anos atrás que eu descobri. De fato, o que é fé? Fé é aquilo que eu tenho como certeza. Porque quem tem fé não anda pela vista. Paulo disse isso. Não andamos pela vista, mas por fé. Porque quem anda por fé, ele não enxerga pelos olhos. Parece meio louco o que eu vou dizer, mas é verdade. Quem anda por fé, enxerga pelos ouvidos. A fé tem seus próprios olhos. Quem já ouviu essa expressão, os olhos da fé? Olha, eu não estou vendo com os olhos carnais, mas pelos olhos da fé. Aleluia. A fé tem seus próprios olhos. A fé é enxergar pelos ouvidos. Por isso que Abraão foi o pai da fé, porque Deus não deu uma imagem para ele se agarrar. Você lembra de José? José, Deus disse, olha o sonho, está aí estrelas, está aí feixe de trigo, está aí a imagem. Então em cada etapa que José passava, lá no poço, lá na cadeia, lá na escravidão, na casa de Potifar, tudo que ele passava, ele lembrava da imagem. Deus deu imagem para ele. Então ele podia se agarrar naquela imagem e dizer, olha, eu lembro do sonho que Deus me deu. Eu não vou andar segundo a minha circunstância, mas segundo o meu sonho, porque eu vi o que Deus vai fazer comigo. Mas Abraão não viu nada. Deus disse, pega a tua família, sai dessa terra do teu pai, da terra do que você herdou, do seu pai terá, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão creu tanto que foi justificado porque creu, e ele se moveu em direção ao desconhecido, ao novo de Deus. Quantos querem viver o novo de Deus? Eu vou dar uma oportunidade de você levantar a mão. Quantos querem viver o novo de Deus aqui nesta noite? Então ter fé é enxergar pelos ouvidos, é ouvir, porque aquilo que você ouve altera o que você vê. Muito cuidado com quem você ouve quando chega num lugar novo, porque ele vai querer colocar em você os óculos dele. Sabe, eu lembro que uma vez, pastor Leandro, eu cheguei numa escola nova e aí tinha um rapaz, numa série, não lembro que era quinta, quarta série. E quando eu cheguei na escola nova, tinha alguém lá que estava há 3 anos repetindo naquela série. E ele sabia tudo sobre aquela série. Ele chegou para mim e começou a dizer, aquele ali, assim, assado. Aquela lá, assim, assim. Aquela ali é a professora chata. Aquele ali é meio doido. E ele começou a narrar a escola para mim. Ele dizia, eu entendo de quinta série, porque eu estou aqui há 3 anos.
Ele queria me blindar, inclusive, de sair dali. Ele dizia assim, ó, não fica perto do professor, senão você é um puxa-sardinha. Ele dizia, não se aproxima do professor, fica comigo aqui que eu vou te mostrar a escola. Eu vou botar em você, sabe o que ele fazia o tempo todo? Ele colocava os óculos dele em mim. Então eu passei a enxergar aquela mulher, antes de dizer oi para ela, como alguém chata. Eu passei a enxergar aquela pessoa, antes de dar bom dia para ela, como alguém doida. Muito cuidado com quem bota os óculos em você. Há pessoas que estão envenenadas, eles estão há 20 anos na mesma série. Eles dizem, eu entendo dessa série. Eles estão na mesma fase em Deus, eles andam em círculo e caem no mesmo buraco toda vez. E eles querem que você fique no mesmo lugar. Então eles dizem, eu vou te contar como são as pessoas. E a gente começa então a enxergar o pastor, o obreiro, o irmão, conforme os óculos de alguém. Mas quando eu tenho fé, quem coloca os óculos em mim é o Senhor. Porque a fé vem pelo... Quando eu ouço a palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus, Deus começa a colocar em aleluia. Eu não sei se alguém está entendendo o que eu estou dizendo. Quando eu começo a ouvir a palavra de Deus, Deus começa a colocar os óculos dele em mim, e eu começo a enxergar aquele que eu achava que não tinha jeito, como Deus enxerga. Deus enxerga diferente de você. Deus enxerga as pessoas, não por aquilo que elas fizeram, mas por aquilo que elas se tornaram. Quantos creem no que eu estou dizendo nesta noite? Deus me enxerga diferente. Nós enxergamos as pessoas pelo seu passado ou por aquilo que elas estão fazendo hoje. Deus está enxergando o futuro. Então você vai lá, aleluia. Quando você ouve a palavra de Deus, você sai com um óculos diferente. Você chega no presídio e alguém vai dizer, lá tem um presidiário. Você olha e fala, não, lá tem um pregador do evangelho. Lá tem um doente, não, lá tem uma missionária. Tem alguém, um empresário. Tem algo diferente, porque os óculos do Senhor foram colocados em mim. Alguém tem os óculos do Senhor aí? Eu quero isso. Aleluia, aleluia, estou em casa agora, amém? Aleluia. Então a fé não é crer que o melhor de Deus está por vir. A fé é ter a certeza de que o melhor de Deus está por vir. A fé é um firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza daquilo que eu espero. Então, para quem tem fé, não combina apenas comemorar quando recebe o prêmio. Porque comemorar quando recebe o prêmio, qualquer pessoa faz. Quem tem fé, comemora no meio do processo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Como é que eu vou viver o novo de Deus se eu não tenho fé? Se o novo de Deus é desconhecido. Como é que eu vou acessar o que Deus tem para mim? É novo, eu falo, eu quero uma novidade. Tem um louvor que diz, né? Eu estou sentindo. Essa mãe começa a chorar, novidade, eu quero novidade. Mas o novo é desconhecido. O novo não tem a ver com aquilo que eu já vi. Então viver o novo de Deus é ter fé, é ter a certeza de que não que o caminho vai me dar algo, mas que eu confio em quem está me conduzindo. Quando você viaja à noite, o seu farol alcança 100 metros. É 100 metros só que o seu farol alcança. E você vai andando do mesmo jeito. Eu falava em São Jovem ontem, eu estava pregando lá perto de Entre Juiz, cidade de Bozano. Eu levei um jovem para mentorear no caminho. E eu falava a ele, está vendo lá? Você está enxergando além daquele farol? E ele disse para mim assim, não, está escuro. O que me faz acelerar o carro? Mesmo sabendo que depois de 100 metros está tudo escuro. Na verdade, para mim, é a confiança que eu estou no caminho certo. Mas para ele, para você, eu disse, o que te faz estar normal e não estar apavorado, mesmo sem enxergar depois de 100 metros? Ele falou, é que eu confio em quem está dirigindo. A gente fica apavorado por qualquer coisa, porque a gente não confia no Deus que nos chamou. Porque o desconhecido pode ser diferente, pode ser novo, mas se é Deus que está me conduzindo para lá, então é o melhor de Deus para mim, é o melhor que Deus tem para mim. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque por vezes a fé vai desafiar, é o maior inimigo da visão, que a fé é a vista.
O maior inimigo da visão é a vista. Uma vez tinha um cego lá em Jericó. E ele não tinha vista, mas ele tinha visão. Aleluia. Aleluia. Você está aí, irmão? Ajuda aí. Ele não tinha vista, mas ele tinha visão. Porque ele enxergava pelos... Ele enxergava pelos ouvidos. Ele está lá sentado, e de repente vem a multidão, todo mundo certinho, seguindo o mestre, e ele começa, tem uma coisa acontecendo, tem um movimento acontecendo. Alguém vai dizer, não, é só mais um movimento. Não é mais um movimento, é a minha oportunidade. É a minha oportunidade. Só quem tem fé consegue enxergar os movimentos. Oportunidade. Quem é você nesta noite? Você é um que enxerga só mais um movimento? Ou você é um que enxerga nesta noite mais uma oportunidade de Deus para você? Se você é esse, por favor, erga sua mão e diga, hoje é a minha oportunidade, Pai. Eu vou sair daqui com aquilo que o Senhor tem para mim. A Bíblia diz, a multidão apertava, mas o cego gritava o quê? Jesus! Mas a multidão, Jesus! Mas tem uma multidão, Jesus! O cego, ele era tão cego, mas ele enxergava por trás da multidão, Jesus. Sabe qual é o problema? O problema é que muita gente vem para movimentos como esse e só enxerga a multidão. Mas a fé tem os seus próprios olhos. Quantos querem ainda viver o novo de Deus? Vou fazer essa pergunta no final, eu acho que algumas mãos não vão levantar. Então eu preciso ter fé. Diga comigo assim, eu preciso ter fé. Lançar ao invisível. Segundo, para que eu viva o novo de Deus, nesse tempo, eu preciso lembrar das promessas. Essa é a visita que eu faço ao passado. Um carro não anda com retrovisores, ele anda com para-brisas, mas eu preciso visitar de vez em quando, porque o para-brisa me dá norte. Eu consigo encaixar meu carro na via. Então eu preciso visitar o passado por esse motivo, para lembrar do que Deus me prometeu. Uma vez Moisés disse, 12 de vocês vão espiar o novo. Profeta Moisés, vocês vão espiar uma terra nova, a terra prometida. E dos 12, só 2 lembraram da promessa. Vou repetir, de 12 que foram espiar o novo de Deus, só 2 lembraram o que Deus prometeu. Porque os outros 10 só viram o que tinha na terra, só viram os problemas, só viram os gigantes, só viram a sua incapacidade. Mas 2 vieram dizendo, Deus prometeu, Ele vai nos dar. Deus prometeu, Ele vai nos dar. Eu vou repetir mais uma vez, Deus prometeu, Ele vai nos dar. Me ajude a pregar e diga para alguém que está do seu lado aí, Deus te prometeu, então Ele vai te dar. Isso impede que muita gente entre no novo de Deus. Por quê? Porque ao chegar no novo de Deus, por ser algo estranho, desconhecido, os meus olhos vão focar no problema. E sabe de uma coisa? Tudo que você foca expande. Tudo que você olha cresce. E quando você foca no problema, ele fica maior que você. Era isso que estava fazendo o exército de Israel, quando Davizinho chegou lá. Davizinho chegou lá e ele viu aquele exército amedrontado, porque eles estavam focando no tamanho do gigante. E a primeira coisa que alguém diz ao Davi é: você viu o tamanho do gigante? Sabe o que eu lembro, pastor Leandro? Da pandemia. Tinha crente que ficava dizendo assim: você viu, pastor, o que o vírus está fazendo? Ele virou um pregador das más novas do Covid. Ele ficava o tempo todo dizendo: você viu o que o vírus está fazendo? Vocês viram contra as mortes? Você viu? Contra as pessoas? Você viu que está o pastor? Você viu que está fulano? Você viu que o meu vizinho? Você viu o que o vírus fez? Você assistiu o William Bonner? Ele está me dizendo as boas notícias, as notícias do Covid. E algumas pessoas viraram pregoeiros do que o Covid está fazendo. Eles ficavam dizendo: olha, eu estou vendo, vocês são irresponsáveis, porque vocês querem se juntar. Eu não, o medroso passou a se chamar de irresponsável. Ele dizia: você viu o que o vírus fez? Você viu o que o vírus está fazendo? Eu disse: claro que eu vi, mas isso está na minha visão panorâmica, não está no meu foco.
Porque o meu foco, o salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Então alguém vai dizer: você viu que na pandemia teve casamentos que separaram? Vi, mas eu vi casamentos que reconciliaram. Você viu também que na pandemia muita gente se desviou, mas eu também vi na pandemia gente se batizando. Aleluia! Você viu aonde estão os seus olhos? Aquilo que você procura, você acha. Diga que você vai comprar um carro azul e amanhã Santa Cruz inteira está de carro azul, porque você só encontra o que procura. Ai, Jesus. É por isso que aí fora tem gente que diz que conhece todos os podres da igreja. Eles ficam assim, ó: você nem sabe do podre desse aqui, você nem sabe o que eu conheço desse aqui. E ele fica dizendo assim, ó: o meu ponto de vista é sempre do podre de alguém. Porque o seu ponto de vista não está falando sobre aquilo que você sabe, está falando sobre onde você está. A pergunta que eu faço é: onde você estava, que só viu o que viu? No mesmo congresso que alguns são batizados com o Espírito Santo, outros dão o primeiro beijo. Estou sendo pesado demais? No mesmo evento que alguns recebem a glória de Deus, outros discutindo com a irmã por causa do uniforme. No mesmo evento, ou no mesmo culto, que alguns tocaram em Jesus, outros só encontraram o defeito que viram do pregador. Onde estão os seus olhos? Aleluia. Aleluia. Aí você vai sair do culto, alguém vai dizer: você viu o problemão que deu lá? Você viu que o som falhou? Você viu que o pregador errou a palavra que ele ia dizer? Você viu que a gravata estava torta? Aleluia. Aí você vai responder: eu não vi, porque eu estava sentindo a presença de Deus, eu estava vendo o mover de Deus, os meus olhos estavam em outro lugar. Eu estou pregando para uma igreja que está vendo o que eu estou vendo. Deus está se movendo aqui nesta noite. Então eu preciso lembrar das promessas de Deus, porque quando eu lembro do que Deus fez, eu creio no que Ele fará. Então ter fé não é ser um otimista, um positivista, que ele fica, tudo vai dar certo, ele se joga para baixo, vai dar certo, joga no penhasco e fala: Deus vai me guardar. Não, isso não é ter fé. A fé é um relacionamento de confiança. Como eu disse, você não confia no que vai acontecer, você confia em quem está com você. E se Ele fez por mim, é por isso que tem uma canção que diz: quando eu chorar, outro, vou me lembrar que até aqui a mão de Deus me sustentou. Aí eu digo para minha alma, espera em Deus, porque eu ainda louvarei. Eu louvarei. Eu creio no que vai acontecer. Eu já comecei a ensaiar minha música, porque eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei quem Ele é. Eu sei em quem eu tenho crido. Alguém está comigo? Alguém está entendendo? Por favor, se manifesta aí. Abre a tua boca aí. Levanta a sua mão aí. Então Deus te trouxe aqui hoje para lembrar das promessas que Ele te fez, porque nós esquecemos. Aleluia. Nós esquecemos. A gente dá um passo e esquece do que a gente ouviu. Só que agora vem um outro ponto sobre viver o novo de Deus, que parece entrar em contradição, mas não vai entrar. Então, para viver o novo de Deus, eu preciso lembrar-me daquilo que Deus disse. Para viver o novo de Deus, eu preciso lembrar do que Deus disse. Mas, para viver o novo de Deus, eu preciso manter-me ouvindo essa voz. Diga para o seu irmão, por favor: mantenha. Diga para ele: mantenha os seus ouvidos em Deus.
que é um grande perigo, quando você está agarrado só no que Deus falou e não está mais ouvindo o que Deus está falando. A voz de Deus chegou um dia no templo, e ela não foi para o quarto de quem conhecia a sua voz, mas ela foi para o quarto de quem estava ouvindo. Porque muitas vezes nós temos um lugar onde tem aqueles que conhecem e aqueles que ouvem. É claro que ao ouvir imaturamente, ele nem sabia, então ele precisou de quem conhecia. Mas entre conhecer e não ouvir mais, e não conhecer e continuar ouvindo, eu preciso ser um menino. Eu prefiro ser um menino que não conhece muito bem, mas que continua ouvindo essa voz. Você sabe que texto eu estou falando? Então, há um texto na Bíblia, em Deuteronômio, que Deus manda Moisés, na pressão do povo com sede, Deus manda Moisés bater na rocha. Ele fala: Moisés, bate na rocha, porque ela vai sair água. E o texto diz que Moisés vai lá e bate na rocha, e a água sai. O povo toma água. Aí teve uma outra vez que Deus disse assim: Moisés, fala a rocha. E aquilo seria algo, inclusive, como um requisito, se Moisés estaria pronto para o novo, para a terra nova, para acessar o novo, que já era dele, e que ficou 40 anos, que era para ser 12 dias, porque ele não estava entendendo que ao ser livre, ele precisa ser liberto. Porque uma coisa é você sair da escravidão, outra coisa é somente sair dela. Mas quando Deus disse: Moisés, fala a rocha, ele faz o quê? Que de Bíblia aí? Ele faz o quê? Ele faz o quê? Porque Moisés estava agarrado naquilo que ele ouviu e não naquilo que Deus estava falando. Então está tudo certo eu ter ouvido grandes coisas de Deus, mas não está certo eu não ouvir mais esse Deus. Deus não muda, mas Ele se move. Esse é o nosso Deus. Deus não muda, eu sei, mas Ele se move no tempo, nas coisas, nas pessoas. Então Moisés estava agarrado. O que impediu ele de entrar no novo de Deus foi ele estar agarrado ao que Deus falou e não entender o que Deus estava falando. Ele estava dizendo: Moisés, eu sei que eu falei que era para bater lá, mas agora é para falar. Agora é diferente, mas Deus não muda. Alguns estão dizendo isso: Deus não muda. Ele não muda, mas Ele se move. E Deus moveu-se. Deus usou outra estratégia. Era como se fosse um teste da sensibilidade do ouvido de Moisés. Ei, Moisés, não adianta você ter ouvido a voz de Deus antes e estar agarrado ao que Deus falou lá, mas Deus está continuando falando hoje. Então é fácil eu me agarrar ao que o pregador que pregou naquela época falou, mas eu tenho dificuldade de entender algo que Deus pode estar falando de forma diferente. E o que vai ser impedido de entrar no novo de Deus, quem será impedido? Será eu. Então diga: manter-se ouvindo a voz de Deus. A fé não vem pelo ouviu, a fé vem pelo ou. Está no gerúndio, é uma conjugação permanente. A fé não está em aquilo que eu ouvi apenas, a fé está naquilo que eu continuo a ouvir. Então eu preciso de desapego. Olha, quando eu falo de desapego, eu não estou falando de esquecer e nem de desonrar. Alguns acham que estão desonrando os pais da fé, os pais da igreja. Eles estão desonrando e achando que isso é desapegar-se. Não. Quando eu cheguei estava pronto. Quando eu cheguei alguém fez antes de mim. Eu não posso desprezar, sendo que eu cheguei num ambiente onde estava tudo formado, tudo construído, já existia. Hoje o meu preço para vir a um culto é sair de casa e entrar num lugar. Havia uma época que existiam animais para chegar até aqui, estradas ruins para chegar até aqui. Havia época que isso aqui era só monturo. Havia época que não existia esse conforto. Havia época que as pessoas passavam muito calor. Havia época que as cadeiras eram duras, eram bancos. Eu não posso desonrar quem chegou antes. Eu não posso esquecer de quem veio antes. Eu preciso lembrar da história de quem chegou antes. Mas no meio disso eu tenho uma linha tênue, onde eu preciso também desapegar de algumas formas que Deus fez.
porque Deus está fazendo algumas coisas de forma diferente. Eu não sei se você percebeu. Eu não sei se você percebeu que o arquétipo daquela pessoa que eu dizia, é só esse tipo de pessoa que vai ser usada por Deus, está mudando. A gente criou um tipo de pessoa que é usada por Deus. Então a gente entra num culto e fala, se não tiver aquela roupa, se não tiver aquele jeitinho, aquele tipo de voz, se não tiver aquele cabelo, aquele calçado, ele não pode ser homem de Deus. Se não tiver aquela forma, aquele jeito, aquela pompa, se não tiver aquela coisa que eu imaginei que uma vez o Deus usou alguém assim, não pode ser Deus. Mas eu vim te dizer que Deus não cabe na nossa caixinha. Ele não usa quem eu acho que Ele tem que usar. Não. Ele não usa quem eu espero. Por muitas vezes Deus vai usar quem você não espera, quem você não acredita. Ele vai usar mais velhos, vai usar mais novos, vai usar crianças, porque Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, para o que Ele quiser. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então eu preciso desapegar, porque desapegar é abrir espaço. É por isso que nós ensinamos a ofertar com generosidade, porque quando você abre para ofertar, você está com a mão aberta para receber. Quem está agarrado a alguma coisa não consegue receber nada novo. Então o desapego é um princípio, guarde o que eu estou te dizendo, é um princípio da aprendizagem. É o principal princípio da aprendizagem. Não aprende nada novo quem não desapega. Eu tenho várias experiências minhas, porque o tempo está passando, e eu tenho cara de guri, mas o tempo está passando. Não cabe aqui ficar falando detalhes. A questão é que eu já tenho os meus frutos, os meus filhos da fé. Eu já tenho algumas coisas, e eu tenho as minhas ferramentas, a forma que eu fazia, a forma que eu fiz e sempre deu certo. Mas agora eu tenho jovens, 13, 14, 15, 16, e eles vêm com ideias, com coisas diferentes. Eu já fico meio assim. E no passado era eu esse rapaz que na mesa com o pai, o pastor, pai, eu sou o filho do pastor, né? Na mesa ficava dizendo, não pai, está errado pai, nós somos jovens, nós queremos coisa nova. Agora por vezes eu me vejo na mesa com esse adolescente, em que eu me achava moderno, ou atualizado, contextualizado, e eu estou ficando para trás, porque Deus não escolhe conforme a minha mentalidade, não cabe na minha cabeça. Deus está levantando gente tão esquisita. Nos próximos dias se prepare, porque vai ser feio. Se você não se preparar, você vai chamar de demônio aquilo que é Jesus. Quem não se prepara para o novo de Deus, está num barco, no meio de uma tempestade, Jesus está chegando em cima da água e está chamando de demônio, porque se passar um fantasma na sua casa, você vai chamar de demônio. Jesus está vindo em cima da água, e alguém está dizendo, é um fã. Os discípulos estão dizendo, é um fantasma. Por quê? Porque fantasma é um vulto, é um espírito de morto, é um demônio. E alguns estão chamando Jesus de demônio, mas eu preciso te dizer, Jesus pode chegar de uma forma que Ele nunca veio, uma forma que você nunca viu Ele fazer, mas Ele vai fazer do mesmo jeito. Não confunda quem Ele é, não confunda quem Ele é. Eis que faço coisas novas, diz o Senhor. Eis que faço coisas novas, diz o Senhor. Se você crê no que eu estou te dizendo, erga-se de pé. Nesse momento as horas estão voando, eu preciso concluir. Mais 3 minutinhos, pode ser, para encerrar? Eu preciso abrir espaço para o novo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai te surpreender. Eu vou repetir, eu vim profetizar para a sua vida. Deus vai te surpreender. Me ajuda a pregar e aponta para 2 aí com dedo de profeta. Fala, Deus vai lá. Deus vai te surpreender. Eu vim profetizar o novo de Deus para a de Santa Cruz. Eu vim dizer para as famílias que o novo de Deus começa na sua casa. Eu vim dizer para você, o novo de Deus está chegando aí. Eu vou encerrar. O novo de Deus é acreditar na próxima geração. Quem quer viver o novo de Deus precisa crer, acreditar na próxima geração. Tem uma cena acontecendo no livro de Reis, onde tem um profeta Eliseu e o seu possível sucessor Geazi.
E lá tem um exército da Síria, todo para pegar aquele homem. E de repente o rapaz está apavorado, porque ele abre a janela e ele vê aquele exército enorme cercando a casa. Ele chega para Eliseu, Eliseu, acabou para nós. Por quê? Porque chegou um exército enorme, nós vamos morrer. Eliseu podia ter dito assim, porque Eliseu estava vendo, irmão. Irmã, Eliseu estava vendo que o pavor do rapaz não fazia sentido. Era que os olhos da fé dele estavam fechados. Eliseu estava vendo. Ele podia ter dito assim, ó: eu estou vendo, rapaz, confia em mim. Confia em mim, porque eu estou vendo. Eu sei para onde nós estamos indo. Só vem, só vem, fica quietinho. Só vem. Sabe, a antiga geração dizendo: não muda nada, só vem. Só vem. Mas Eliseu não fez isso. Eliseu levantou os olhos aos céus. Ele levantou um clamor, dizendo: não é só eu que quero ver. Não só eu que quero ver. Ele disse: Senhor, abra os olhos da próxima geração. Abra os olhos desse moço, para que eles vejam o que eu estou vendo, para que eles vejam o que eu vi. Abra os olhos desse moço. A Bíblia diz que imediatamente o rapaz começou a ver por detrás daquele exército que maior era o Deus que estava com eles, maior é o Deus que está conosco. Então, se você quer viver o novo de Deus, erga suas mãos e levante esse clamor nesta noite: Senhor Jesus, abra os olhos da nova geração. Isso não vai me impedir de viver o novo de Deus. Isso não vai. Eu acredito nos filhos. Eu acredito nos filhos. Ei, pai, o seu teto será o piso dos seus filhos. Ei, mãe, o seu filho será mais crente que você, será mais cheio de Deus que você. Se você quer viver o novo de Deus, feche os teus olhos aí, vamos orar. Sim, Espírito Santo. Sim, faça o seu compromisso. Faça um novo compromisso com Deus hoje. Faça uma nova aliança, um novo pacto. Diga: Pai, eu vou parar de resistir o que o Senhor quer fazer. Eu não vou te confundir. Igreja, Pedro não diz que era Jesus. Ele não fala enquanto os outros diziam: é um demônio, é um fantasma. Ele não diz: é Jesus. Ele não faz isso. Ele faz uma prova. Quem quer viver o novo de Deus não fica discutindo no barco se é Jesus ou se não é, se é de Deus ou se não é. Quem quer viver o novo de Deus faz uma prova. Aleluia. Aleluia. Esses dias eu entrei num culto de jovem, tinha 60 jovens lá, e tinha um jovem meio estranho, uns descabelados, uns cabeludos coloridos. Eu disse: meu Deus, coisa estranha que está acontecendo aqui. Mas naquele momento o meu religioso gritou alto, mas o Espírito de Deus pediu para mim: faz uma prova, faz uma prova. E Pedro vai dizer: se és tu, me dá uma prova. Qual é a prova? Eu quero experimentar. Eu quero provar. Eu quero viver. Eu quero tocar. Eu quero fazer parte. Eu não quero ser só mais um no barco dizendo que viu. Eu quero ser aquele que conta dizendo: eu participei. Eu estava dentro. Naquele dia que eu disse: Pai, me dá uma prova. Deus me tomou. Deus tomou uma criança. Deus tomou um adolescente para me provar que Ele está se movendo. Eu trouxe uma notícia nova para essa igreja. Deus está se movendo. Entra, entra. Sai do teu barco aí. Entra na água e pisa nela. Você vai viver o novo de Deus. Deixa eu fazer um convite para você. Você quer assumir um compromisso novo? Eu não quero ficar só na palavra, no grito, no glória a Deus. Eu quero fazer um ato, quero dar um passo. Então dê um passo para o novo de Deus para você. Sai do lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Dê um passo, fale: eu quero. Eu vou sair do barco. O barco é uma falsa estabilidade. Eu vou pisar na água. É meio instável. Mas eu não confio na água. Eu não confio na água. Eu confio em quem eu estou olhando. Não é sobre confiar na água. Pedro não estava confiando na água. Ele estava confiando em quem ele estava vendo. Ele estava confiando em Jesus. Foi Jesus que chamou. Jesus está te chamando para sair do conforto e para entrar no confronto. Isso. Bota o adolescente na mesa. Fala com ele. Aleluia. Fala com o líder. Chama alguém e fala: traz os meus filhos para mim. Me ajuda aí. Vamos salvar essa geração. Vamos salvar.
Abacalabas. O novo de Deus está vindo aí. Se prepare para ver jovens profetizando, adolescentes sendo levantados. Se prepare para ver crianças, pessoas amadurecendo antes. Você nem esperava por isso, mas eles vão crescer com sabedoria, vão ser levantados pelo Senhor, vão brilhar nessa terra. Se prepare, e Deus vai na frente, abrindo o caminho e quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar.